Boa tarde, pessoal. Vamos continuar agora com a nossa pauta do Comitê de Produtos e Procedimentos. Temos a pauta, então, do procedimento, apreciação inicial do procedimento de transplante de intestino delgado e transplante multivisceral para o tratamento de pacientes com falência e demais indicações. Eu vou chamar aqui a Luciana Haddad e a Cíntia para fazer essa apresentação. Boa tarde a todos. Sou Luciana Haddad. Vocês me escutam bem? Sim. Bom, boa tarde. Me apresentando, eu sou assistente do transplante de órgãos do aparelho digestivo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e também coordenadora do NATS aqui do HCFM USP. Eu vou fazer parte da apresentação e o impacto orçamentário será apresentado pela Cíntia, que é uma das componentes aqui do nosso NATS. Se quiserem, então, já colocar a apresentação no modo compartilhado, por favor. Então, nós vamos fazer a apresentação relativa ao transplante de intestino e multivisceral, as evidências clínicas e econômicas. Pode passar? Pode passar, próximo. Então, avaliação do transplante de intestino delgado para falência intestinal e demais indicações. Próximo. Não temos conflitos de interesse. Seguinte. O transplante de intestino delgado é um procedimento cirúrgico que envolve a substituição do intestino delgado do paciente doente por um intestino saudável admitido por um doador, né? Essa indicação é principalmente para pacientes com falência intestinal grave, que encontram-se em nutrição parenteral total e desenvolvem alguma complicação associada a essa nutrição parenteral. Já o transplante multivisceral é um procedimento que envolve o transplante de 2 ou mais órgãos. Pode incluir estômago, pâncreas, intestino delgado, fígado e algumas vezes o colo, e algumas vezes pode incluir, inclusive, todos esses órgãos ao mesmo tempo. Esse transplante é indicado para pacientes que têm um sistema digestivo comprometido e que não pode ser tratado com outras terapias convencionais ou com transplante de um dos órgãos apenas isoladamente. Próximo. Quais são as indicações, então, desses procedimentos? A indicação mais frequente é a falência intestinal, que é uma incapacidade do intestino de manter a digestão e absorção de nutrientes necessários para a sobrevivência, e são pacientes que têm uma indicação de um suporte de nutrição parenteral total contínua. Esses pacientes em nutrição parenteral total podem desenvolver complicações, essas complicações acontecem em cerca de 20% dos casos, e para esses pacientes, a única alternativa terapêutica é o transplante de intestino. Além disso, as demais indicações para transplantes, que pode ser multivisceral ou só de intestino, são tumores de cavidade abdominal, e aí são tumores bastante específicos e indicações bem frequentes, por exemplo, tumores desmoides, tumores carcinoides, são casos muito particulares de tumores abdominais. As catástrofes abdominais, e são chamadas catástrofes abdominais, casos de trauma abdominal complexo, pancreatite aguda grave com complicação, ressecções intestinais extensas por tromboses ou outras causas, ou pacientes com múltiplas intervenções abdominais. E uma terceira indicação é a trombose difusa do sistema mesentérico portal. São casos onde só um transplante de intestino não permite o tratamento desse paciente. Vale ressaltar que todas essas indicações são condições raras, e para todas elas não existe um outro tratamento definitivo no nosso país. Pode passar? A gente vai começar, então, a pergunta Pico 1. Nosso dossiê, então, envolveu 2 perguntas Pico, uma que é da falência intestinal e a segunda que é para o transplante multivisceral para as demais indicações. Pode passar o próximo? Então, a primeira pergunta foi em relação a se é mais seguro e provedor de sobrevida e qualidade de vida para o paciente com falência intestinal ser submetido ao transplante de intestino delgado ou multivisceral do que ser mantido em nutrição parenteral total. Então, a população são pacientes de todas as faixas etárias com falência intestinal. A intervenção é o transplante de intestino delgado ou multivisceral, comparado com a nutrição parenteral total, que pode ser hospitalar ou domiciliar. Os desfechos de eficácia são sobrevida do paciente ou do enxerto, a qualidade de vida, rejeição aguda ou crônica do enxerto e a descontinuação da nutrição parenteral total.
De segurança, os eventos adversos e as que estão relacionados, então, à infecção, complicações imunológicas e operatórias. Foram selecionados estudos clínicos randomizados de coorte e série de casos. Próximo. Dos estudos, então, encontrados a partir da nossa busca, a grande maioria são séries de casos, já que se trata de uma patologia rara, infrequente e limitada a poucos centros no mundo. Nós encontramos apenas um estudo controlado, não randomizado, e um transversal. Cerca de metade deles de intestino delgado isolado e metade de multivisceral. E para 2 estudos apenas, encontramos como comparador a nutrição parenteral domiciliar, então, para os demais, nós não teremos comparador. E a qualidade metodológica desses estudos, já que se trata de uma patologia bastante rara, procedimentos pouco frequentes, são ausência de protocolo, ausência de identificação dos fatores de confusão, ou maneiras até de contornar esses fatores de confusão, e falta de clareza nas características dos participantes. Pode passar, que eu vou fazer agora, então, o resumo dessa síntese em relação aos efeitos desejáveis, começando com sobrevida do paciente. A gente tem um estudo com comparador, que é o estudo de Pironi, que favoreceu discretamente o transplante em relação à nutrição parenteral domiciliar. Próximo. Para os demais efeitos desejáveis, a gente tem aqui sobrevida do paciente, 2 estudos sem comparador, que mostram uma sobrevida variável entre 60% a 100% para o intestino isolado e 20% a 67% para o multivisceral. Sobrevida do enxerto, também sem comparador, sempre a sobrevida do enxerto é inferior à sobrevida do paciente, são pacientes que perdem o enxerto, mas não falecem, e aí eles voltam para a nutrição parenteral. Então, essa sobrevida variou entre 20% a 80%. E aqui embaixo a gente tem qualidade de vida e descontinuação da nutrição parenteral também, sem comparador, e essa taxa foi de 60% de descontinuação da nutrição parenteral. E o único estudo que a gente encontrou qualidade de vida comparando nutrição parenteral com o transplante de intestino delgado não mostrou diferença entre as 2 intervenções. Pode passar o próximo. Para efeitos indesejáveis, a gente avaliou rejeição aguda. Não temos comparador em nenhum estudo que avaliou os efeitos indesejáveis. Rejeição aguda muito variável, 0% a 80%. Rejeição crônica também, 0% e 29%. As infecções e internações recorrentes, em torno de 6%. Também sem comparador. Pode passar o próximo. Aqui, evento indesejável em relação a eventos adversos, a gente tem uma taxa de 29% e DASH 0%. E quando a gente passa para o multivisceral, 27% de eventos adversos ou 50%, e também nenhum caso de DASH. Pode passar o próximo. E, por fim, o único estudo que fez essa comparação do intestino com a nutrição parenteral em relação à qualidade de vida foi o estudo transversal. A gente aplicou o GRADE, então, e encontramos a confiança na evidência como sendo muito baixa para todos os critérios de qualidade de vida. Pode passar o próximo. Vamos passar agora, então, para a avaliação econômica da PICO-1. Próximo. Aqui foi feito para a perspectiva do SUS, pacientes adultos e pediátricos com falência intestinal, submetidos, então, a transplante de intestino delgado ou multivisceral, e o comparador, a nutrição parenteral total para falência intestinal, ou nessa impossibilidade, o melhor cuidado disponível. O desfecho foi a sobrevida do paciente, horizonte temporal de 5 anos, e a medida da efetividade foi o custo por sobrevida do paciente com anos de vida ganhos, o ciclo de 1 ano. Pode passar o próximo. Aqui nós fizemos, então, a transição dos estados de saúde, considerando que só entrará no modelo aqueles pacientes com falência intestinal e complicações relacionadas à nutrição parenteral que indiquem o transplante. Ele evolui, então, para o transplante de intestino ou multivisceral e, depois disso, para um estado pós-transplante. Em todos os estados, ele pode evoluir para o óbito e ele também pode retornar uma reindicação de transplante no caso de perda de enxerto e, nesse caso, um retransplante. Pode passar? As probabilidades partiram principalmente desse estudo do Horsling, que, na verdade, é o report americano da OPTN, é a maior casuística mundial e é um report
que traz toda a casuística americana e a série de casos realizados lá. Então, a gente tinha um número maior de casos e, para algumas probabilidades, opinião de especialistas, já que não foram encontradas na literatura. Próximo. Em relação aos custos, aqui é um ponto a ser destacado. A gente utilizou os custos que são os custos atualmente financiados pelo Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde através dos convênios com as instituições que já realizam o procedimento. Nós utilizamos como caso base a instituição pública que realiza, através de convênio, os transplantes de intestino e multivisceral. Então, nesse caso, o procedimento do transplante tem um valor de R$ 1.200.000 e a manutenção do paciente em lista de R$ 600.000. Para o acompanhamento pós-transplante, nós utilizamos o dado da literatura, já que a gente não tinha esse valor definido na realidade brasileira. Pode passar o próximo. Alguns pressupostos bastante importantes em relação a transplantes de órgãos. A gente sabe que os transplantes de órgãos têm uma limitação em virtude da necessidade do doador, e isso é bastante relevante para o transplante de intestino multivisceral, que necessita de um doador muito bem selecionado e de difícil ocorrência no nosso país, e isso limita bastante o acesso a esse transplante. E a gente sabe também que a gente vai ter a restrição de inclusão em lista por critérios que serão definidos posteriormente, né, pelo Sistema Nacional de Transplantes. A gente tem uma escassez de literatura, como foi mostrado na síntese de evidências, então isso traz uma incerteza em relação às probabilidades. Nós definimos o ciclo de 1 ano, e com probabilidades que não se alteram ao longo do tempo, e o modelo de Markov utilizou uma expectativa de 20 anos para os adultos e 30 para os pediatras. Vou passar o próximo. E aqui a gente tem o resultado, então, para a população adulta, onde nós encontramos uma razão de custo-efetividade incremental por ano de vida ganho de 1.200.000. A gente teve uma efetividade incremental de 4,8 em relação ao transplante em relação à nutrição parenteral, e quando aplicado o desconto, 1.229.000. Pode passar? Muito semelhante à população pediátrica, a gente tem uma efetividade um pouco diferente para a pediátrica, mas o custo foi estimado como o mesmo, e aí, nesse caso, a razão de custo incremental foi de 1.176.000. Pode passar o próximo. E quando nós realizamos a análise de sensibilidade, nós fizemos uma análise determinística, a gente aplicou também 2 cenários, além do cenário do convênio com instituição pública. Nós temos 2 cenários de convênios de instituições privadas via PROAD, com uma variação interessante e importante aqui nos custos, né? Custo mínimo e máximo do procedimento. Então, quando a gente observa para o cenário 2, onde o custo do procedimento foi bastante inferior, nós observamos, então, uma razão de custo-efetividade incremental muito diferente daquela do cenário base, mostrando, então, que essa variação é muito dependente do custo do procedimento. Esse custo do procedimento que vai ter um impacto tanto na razão de custo incremental e, como vocês verão nos próximos slides, em relação ao custo ao impacto orçamentário. Então, a efetividade impacta pouco a variação na sensibilidade, mas o custo do procedimento traz um impacto bem significativo. Pode passar o próximo. Aqui no pediátrico, o mesmo cenário, quando a gente compara a razão de custo incremental do cenário base com o cenário 2, que seria esse cenário onde o custo se torna mais próximo ali aos 400 e poucos mil reais, a gente percebe que isso tem um impacto muito importante na razão de custo incremental. Próximo. Agora, então, a Cíntia vai apresentar o impacto orçamentário e depois eu retorno para a PICO 2. Todos, meu nome é Cíntia, eu vou apresentar a parte do impacto orçamentário da PICO 1. Nós consideramos para o cálculo do impacto orçamentário uma população de 15 pacientes ao ano, incluindo crianças e adultos, e consideramos que essa população é estável nos 5 anos, levando em consideração as limitações do procedimento já citadas anteriormente. Próximo. Nós calculamos para o impacto orçamentário 2 cenários distintos, mas utilizamos o mesmo comparador, utilizando uma manutenção em lista numa taxa de 60% ao ano e um valor de R$ 600.000.
Para o cálculo do cenário, nós utilizamos a sobrevida da tecnologia, o transplante de intestino ou multivisceral. E para o cenário 1, nós utilizamos no ano 1 o valor do procedimento, retirado do convênio entre o Hospital das Clínicas de São Paulo e o Ministério da Saúde, que era em torno de 1.200.000, somado com os valores de acompanhamento pós-transplante. Nos anos seguintes, nós utilizamos apenas o valor de acompanhamento pós-transplante. Assim, no ano 1, nós encontramos um impacto incremental de aproximadamente 20 milhões, caindo para 13 milhões no ano 5, mas com um total em 5 anos de aproximadamente 82 milhões de reais. Próximo, por favor. Para o cenário 2, nós utilizamos o mesmo comparador, mas utilizamos um valor de procedimento do transplante, um valor utilizado no PROAD do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, que era um valor de 400 mil reais, somados no ano 1 com o valor de acompanhamento pós-transplante, o mesmo valor de acompanhamento do cenário 1. Nos anos seguintes, também o mesmo valor de acompanhamento pós-transplante do cenário 1. Sendo assim, no cenário 2, nós encontramos o impacto incremental no ano 1 em torno de 8 milhões de reais, do ano 5 em torno de 3 milhões de reais, e no total em 5 anos em torno de 28 milhões de reais, bem abaixo do que o cenário 1. Próximo. Que é um gráfico de comparação entre os cenários, mostrando que no cenário 2, quando utilizamos o valor do procedimento de 400 mil, nós chegamos mais próximo do cenário comparador. Próximo. Na análise de sensibilidade, nós encontramos no cenário 1 valores mínimos em torno de 6 milhões e 500 mil e valores máximos em torno de 40 milhões de reais a cada ano. No cenário 2, os valores mínimos foram em torno de 4 milhões e 500 mil e os valores máximos em torno de 25 milhões ao ano. Próximo. Vamos passar agora para a PICO 2, começando então com a síntese de evidências. Pode passar? A PICO 2 é relacionada, então, a catástrofes, tumores abdominais, catástrofes abdominais e trombose difusa mesentérica, submetidos, então, ao procedimento de transplante multivisceral. Para esses transplantes, nós não temos uma alternativa terapêutica, então o comparador foi um suporte clínico ou tratamento oncológico. Os desfechos são os mesmos da PICO 1 e o delineamento do estudo também os mesmos. Pode passar? Aqui, então, novamente, nós tivemos somente estudos com relatos de casos, séries de caso, cortes e revisão retrospectiva. De novo, graças a essa raridade das patologias, a heterogeneidade dos casos e a limitação do procedimento. Então, as publicações, em geral, misturam as indicações e são casuísticas muito pequenas, com pacientes selecionados. Na qualidade metodológica, então, a gente avalia essa ausência de clareza de critérios de inclusão ou inclusão de pacientes na forma consecutiva, e uma ausência de clareza das características dos participantes de informações clínicas. Pode passar o próximo. Quando a gente avalia os efeitos desejáveis, de novo, a sobrevida do paciente foi incluída e não tivemos nenhum estudo com comparador. A sobrevida dos pacientes foi muito variável, dependendo do relato, mas, para a maioria dos casos, acima de 50%. E aqui temos o tempo de segmento. Então, temos desde sobrevidas de 100% em alguns estudos, até sobrevida de 0%. Quando a gente avalia... Pode passar o próximo. Quando a gente avalia a sobrevida do enxerto, são 3 estudos que relataram essa sobrevida, variou entre 66% a 100%. E quando a gente inclui o transplante de intestino, a gente tem só um estudo com 100% de sobrevida do enxerto. Próximo. Em relação aos efeitos indesejáveis, também nenhum estudo com comparador, né? Todos são séries de casos. A rejeição aguda muito variada entre os relatos de caso, de 0% a 100%. Retransplante, só um estudo relatou a ocorrência de 33%. Pode passar o próximo. E aqui, quando a gente avalia eventos adversos, a maioria dos estudos relata a ocorrência de efeitos adversos, mas numa frequência também muito variável, dependendo do tempo de segmento, do tamanho da casuística em relação ao número de transplantes. Então, a gente encontrou desde 0% até
e, na maioria dos casos, 100% de ocorrência de algum tipo de evento adverso relacionado à infecção, complicação imunológica, complicação pós-operatória ou DASH. Próximo. Vamos passar para a avaliação econômica, então, dessa PICO 2. Também foi feita na perspectiva do SUS, incluindo pacientes adultos e pediátricos com as 3 indicações, submetidos a transplante multivisceral, comparados com um tratamento de suporte, já que não existem outras terapias alternativas, por um horizonte temporal de 5 anos, e a medida da efetividade foi a sobrevida através dos anos de vida ganhos. Pode passar o próximo. Aqui, então, as transições de saúde, semelhantes à primeira pergunta PICO, né? Indicação do transplante, o transplante ou pós-transplante. Pode passar o próximo. Aqui, de novo, a questão da inclusão em lista, que para esses casos, mais uma vez, serão definidas pela área técnica, que permitirá ajustes de modelo, né? Já que incluem patologias bastante diversas. É uma população com indicação ainda mais rara e menos padronizada que a falência intestinal. Para os custos, a gente também utilizou os convênios existentes atualmente, o que traz alguma imprecisão, mas a gente colocou na análise de sensibilidade os outros custos que já foram levantados através dos convênios com hospitais privados. Pode passar o próximo. Aqui, então, nós temos o resultado. Para essa PICO 2, foi feita a população adulta e pediátrica juntamente, já que a efetividade encontrada nos estudos era semelhante, e nós tivemos um resultado muito parecido com a primeira pergunta PICO, de uma razão de custo-efetividade incremental de 1.240.000 por ano de vida ganho, e com desconto 1.299.000. Pode passar o próximo. De novo, na análise de sensibilidade, foram utilizadas variações do custo do suporte, dos custos e efetividades do transplante, e também um cenário 2 e 3 baseados nos valores apurados nos PROADs, mostrando de novo que quando o valor do procedimento é reduzido, a gente tem uma razão de custo incremental muito diferente daquela do cenário base, e essa razão de custo incremental fica ali muito mais próxima dos R$400.000. Pode passar o próximo. Dadas as condições, então, desses candidatos da PICO 2, o único desfecho possível nos pacientes não transplantados é o óbito, que acontece num tempo muito variado, né? Desde alguns dias até alguns anos. E outro fator importante a ser destacado é essa questão da pactuação do convênio, né? Que pode ter uma variação muito grande em relação ao que vai ocorrer após a incorporação. Pode passar o próximo. A Cíntia vai apresentar agora, então, o impacto orçamentário. Para o impacto orçamentário da PICO 2, nós utilizamos também uma população de 15 pacientes por ano, também considerando essa população estável ao longo dos 5 anos, por conta das limitações do procedimento já citadas. Próximo. Nós calculamos o impacto orçamentário para 2 cenários distintos, utilizando o mesmo comparador, que é a manutenção em lista, agora com uma taxa de 5% ao ano, mas o mesmo valor de R$600.000 anualmente. Para o cálculo dos cenários, utilizamos a sobrevida do transplante multivisceral, e para o cenário 1, nós utilizamos como valor do procedimento de transplante o valor do convênio entre o Hospital das Clínicas e Ministério, somado com o valor de acompanhamento pós-transplante no ano 1, e nos anos seguintes apenas o valor de acompanhamento pós-transplante. Sendo assim, no cenário 1, nós encontramos um impacto incremental de 20 milhões no ano 1, chegando a 15 milhões no ano 5, com um total em 5 anos em torno de 87 milhões de reais. Próximo. Para o cenário 2, nós utilizamos o mesmo comparador, e para o cálculo do cenário 2, o valor de procedimento de transplante utilizado no PROAD do Hospital Sírio-Libanês, que era em torno de R$400.000, somado ao valor de acompanhamento pós-transplante. E nos anos seguintes, apenas o valor de acompanhamento pós-transplante. Sendo assim, no cenário 2, encontramos um impacto incremental em torno de 8 milhões no ano 1, chegando a 3 milhões aproximadamente no ano 5, e um total em 5 anos bem mais baixo que o cenário 1, no valor de aproximadamente 27 milhões de reais. Próximo. Um gráfico para ilustrar
a comparação entre os cenários, mostrando que no cenário 2, quando utilizamos o valor do procedimento de R$400 mil, fica muito mais próximo do cenário comparador. Próximo. Na análise de sensibilidade, para o cenário 1, nós encontramos valores mínimos em torno de 6.500.000 e valores máximos em torno de 40 milhões por ano. E no cenário 2, valores mínimos em torno de 4 milhões e valores máximos em torno de 25 milhões por ano. Próximo. Bom, como considerações finais, acho que vale de novo ressaltar que é um procedimento de alta complexidade, restrito a uma população de doença rara e que vai seguir as particularidades comuns a todos os transplantes, que é o regulamento técnico dos transplantes. Então, com instituições específicas autorizadas à realização desse procedimento e com indicações de inclusão em lista também definidas por legislação. A gente tem evidências clínicas baseadas em série de casos, então são evidências com qualidade metodológica muito ruim, devido a essa característica da tecnologia e da população. Essa avaliação econômica, com uma razão de custo-efetividade incremental de 1.200.000 por ano de vida acrescido ao paciente, mas que na análise de sensibilidade probabilística mostraram uma ampla variação quando variou-se o custo do procedimento em si. O mesmo ocorreu para o impacto orçamentário de 5 anos, que no cenário 1, ele foi de 82 milhões em 5 anos, mas que a gente verifica uma variação muito ampla quando considerado aí a variação do custo do procedimento. Acho que esse é o último, pode passar? Muito obrigada. Boa tarde, Melina. Vou apresentar a ação da perspectiva do paciente. Para esse tema foram abertas 2 chamadas públicas, a número 47 sobre transplante de intestino delgado e a 48 sobre transplante multivisceral. Ambas as chamadas públicas foram abertas durante o período de 12 a 22 de julho de 2024 e não receberam nenhuma inscrição. Desse modo, a Secretaria Executiva da Conitec realizou busca ativa junto à área técnica do Ministério da Saúde e convidou 2 representantes para participar da ação da perspectiva do paciente. Participarão hoje a senhora Joelma, mãe do paciente Lucas Amorim, e o senhor Edilson de Oliveira. Joelma e Edilson, sejam bem-vindos à reunião da Conitec. Cada um de vocês tem 5 minutos para apresentar o relato de experiência. Quando faltar 1 minuto, eu vou sinalizar para que vocês concluam a fala. E antes de iniciar, a gente sempre pede que vocês indiquem se tem vínculo com a indústria e a cidade em que residem. Fique à vontade. A Joelma pode começar e, em sequência, a gente dá seguimento para a fala do Edilson. Boa tarde aos membros da comissão. Eu sou Joelma Cristina Lima, falo daqui de Teresina. Não tenho nenhum vínculo com a indústria, sou servidora pública. E apresentando o caso do Lucas, né? O Lucas hoje é um paciente, hoje o Lucas está com 32 anos. Em 2010, o Lucas começou uma série de vômitos, episódios de vômitos. E aqui em Teresina, né, ele foi diagnosticado com uma malformação na área abdominal, na área do aparelho digestivo. Foi submetido a uma cirurgia, supostamente, para corrigir essa malformação, o que acarretou horas seguidas após esse procedimento a uma necrose quase que total do intestino delgado e parte do intestino grosso. Na época, então, isso em 2012, o Lucas foi transferido para o Hospital das Clínicas, em São Paulo. Então, nós tivemos que, né, a nossa família teve que fazer um arranjo e eu e o Lucas ficar de modo permanente no estado de São Paulo. E chegando lá em São Paulo, nós, né, recebemos a informação de que era uma situação rara, né, o Lucas a gente foi informado que ele era portador de uma síndrome, a síndrome do intestino curto. Ele tinha um remanescente de intestino delgado de cerca de 10 a 12 centímetros, o que impedia ele se alimentar por boca. Então, a gente entrou no processo, né, de acompanhamento lá na equipe do Hospital das Clínicas, a equipe de nutrologia e a equipe de cirurgiões dos transplantes. E
a consequência que isso tinha para o Lucas era que ele não conseguia se alimentar por boca, ele era totalmente dependente de nutrição parenteral, ele ficava cerca de 18 a 22 horas por dia recebendo a nutrição parenteral, com zero alimentação por boca, recebia um volume muito grande também de soro para hidratação, porque ele tinha uma bolsa de colostomia, tinha perdas, um débito muito alto nessa bolsa, e o Lucas ficou nesse tratamento por cerca de 7 anos e meio. Então, assim, a vida social dele foi totalmente parada, teve que parar a faculdade, na época ele era estudante de engenharia, estava no 3º período, teve sua vida interrompida. Eu também, né, como mãe, me afastei do meu trabalho, eu também estudava na época, teve que largar tudo, fazer um outro arranjo familiar, porque nós tivemos que nos mudar para outro estado, para o estado de São Paulo, ficar morando próximo ao hospital para ter acesso ao tratamento. Então, a vida dele parou totalmente, tinha o desconforto de não poder se alimentar, de não comer nada, tinha o desconforto de não poder sair, tinha o desconforto de ter a bolsa de colostomia, então eram várias as complicações, né? Eram várias as dificuldades que a gente enfrentou nesse período. Nós tivemos um apoio muito grande lá do Hospital das Clínicas, tanto da equipe de terapia, a equipe de cirurgião, a equipe de psicologia, a equipe de nutrição, que garantiu que nós não mantivéssemos uma estabilidade emocional e física durante esse tempo, principalmente para o Lucas. E aí, controlista e todas as dificuldades que a gente já sabe dos transplantes aqui no Brasil, o Lucas só conseguiu o órgão indicado, né, adequado para a situação dele, em fevereiro de 2020. Então, não foi cerca de 7 anos e meio na lista, né, na espera, nesse tempo todo, totalmente dependente de nutrição parenteral. E como o Hospital das Clínicas tem o tratamento de terapia de nutrição parenteral em domicílio, eu fui treinada e cuidava dele em casa para não evitar as internações, né? Mesmo com todas as orientações que a gente recebe, não conseguimos evitar, teve alguns episódios de infecção de catéter, mas, assim, ficamos nessa situação até fevereiro de 2020, quando o Lucas recebeu o transplante, dia 5 de fevereiro de 2020. E o pós-transplante é difícil, né? Numa situação fácil, foi bastante difícil, foi quase um ano para estabilizar, depois, no pós-transplante, várias internações, mas depois de... Ele ficou ainda em parenteral após o transplante por cerca de 7 meses, ele conseguiu sair da parenteral em setembro de 2020. Hoje o Lucas se alimenta normalmente, pouquíssimas restrições. As restrições que ele tem são as que ele mesmo se impõe. Voltou a estudar, né, faz atividade física, voltou para a faculdade, está cursando o 6º período de engenharia de software, se alimenta tranquilamente, faz os acompanhamentos no Hospital das Clínicas ainda, ele vai a cada 6 meses, né? A gente voltou para Teresina, ele a cada 6 meses. Ele faz o acompanhamento em Teresina, em São Paulo, e agora está tudo bem, está tudo estabilizado, é a vida que segue. O transplante realmente já foi um divisor de águas. Antes do transplante, ele ficava bem, ele era bem cuidado, porque nós morávamos próximo ao hospital, todas as intercorrências, a gente era assistido imediatamente, mas era uma vida muito, muito restrita, de muito isolamento, era um isolamento total para evitar infecção, a condição física dele, de cansar fácil, de sentir muitas dores, né, nas pernas, nas costas, a bolsa que incomodava bastante, que era um transtorno, não poder comer, não poder tomar banho, você usar um catéter que não te permite entrar debaixo do chuveiro. Então, são detalhes que só quem vive a situação sabe, e a partir do transplante, mesmo como a gente sabe, qualquer procedimento pode acarretar, o transplante trouxe qualidade de vida para ele, hoje ele está muito, muito, muito bem, vida normal, seguindo, e a gente deseja que
permaneça assim, né? Estou vendo aqui algumas pessoas que são lá da equipe, que conhecem também o caso, e a gente só gratidão a todo mundo, doutor Carneiro, doutora Luciana. Obrigada, Joelma. Agora a Em gente chama... resumo, é esse, a história do Lucas. É bem longa, mas resumindo é isso. Muito obrigada. A gente chama agora o Edilson para compartilhar o seu relato de experiência em relação ao transplante multivisceral. Boa tarde a todos. Aí tem algumas fotos aí no período em que eu estive em tratamento, e essa foi uma rotina um pouco complicada, porque na véspera que eu tive a informação de que não seria possível fazer um transplante de fígado, meu problema era fígado. E, então, foi encaminhado para fazer a inscrição no Hospital das Clínicas e no Einstein, em São Paulo. No Hospital das Clínicas eu fui rejeitado automaticamente e tive a oportunidade de fazer esse tratamento no Hospital Albert Einstein. Tive um apoio muito grande da família e também da empresa que eu trabalhei, porque eu não tinha condições de trabalhar e a minha esposa trabalhava comigo. Eu cheguei para a empresa e falei que eu tinha que sair da empresa para cuidar da minha saúde. E então o dono da empresa sequer tocou no assunto para mim levar um atestado. Então já foi um início muito bom, porque ele continuou me pagando tudo que eu tinha de direito e da minha esposa também. Isso durou aí um período longo aí de mais de 2 anos. E nesse tratamento eu tive muita confiança no procedimento. Estão me ouvindo? Acho que não, né? Estamos ouvindo, Edilson. Nesse procedimento eu tive uma certeza, acho que bateu uma certeza muito grande que tudo daria certo. E como a gente teve que mudar também para São Paulo, ficar perto do hospital, numa madrugada lá, o hospital ligou algumas vezes para minha esposa, eu estava do lado dela, e ela ficou com medo de me passar o que era. Mas eu já sabia o que era, e falei, é do hospital. Ela disse que é. Eles estão me chamando? Então vamos, não é isso que eu estou esperando aqui já há algum tempo. E daí a gente saiu de madrugada para o hospital, cheguei lá, me internei com uma confiança muito grande, e tudo deu certo no procedimento. E depois disso, tive aí esse acompanhamento do pessoal da recuperação com os exercícios físicos. Então, até hoje tem um acompanhamento de excelência, não posso reclamar de nada. Moro em Goiânia e tenho auxílio do TFD quando preciso ir para São Paulo, não pago passagem, eles me dão tudo aqui para me locomover para ir e voltar, passagem aérea. Então, só tenho que agradecer a tudo e todos nesse período que dura até hoje, né? Já são aí em torno de... Foi em 2018, 6 anos que eu fiz esse transplante. Não sinto nada, tenho uma vida praticamente normal. A única exceção que eu tenho é bebida alcoólica, que não faz diferença nenhuma na vida de ninguém. E continua a vida normal. Voltei depois do transplante para a empresa, fui muito bem recebido na empresa novamente. Continuei lá por algum período lá. E depois saí, não porque a empresa quis que eu saí por causa de força de outras necessidades. Mas continuo trabalhando normalmente, não tenho nenhum problema. E, graças a Deus, não posso reclamar de nada. E até no período da minha recuperação, a minha ousadia foi até tanta que eu fui até para a praia. Claro que eu não entrei no mar, fiquei enrolado numa coberta lá perto, com a minha família, mas estava tão bem que me senti no direito até de sair um pouco e fui até para a praia, né, em São Paulo. Passei um final de semana lá, retornei, nunca tive nenhum problema de rejeição, vida normal.
Muito obrigada, Edilson. Pergunto se algum membro tem perguntas. Ao Edilson, a Joelma. Não? Muito obrigada pela participação de Para vocês. concluir aqui, só uma palavra, talvez alguns não saibam quais foram os órgãos que eu transplantei. Em função da doença do fígado, eu tive uma trombose na veia porta, então teve que fazer o transplante de todos os órgãos que irrigavam pelo fígado. Então, foi o fígado, o pâncreas, o duodeno, o intestino grosso, o intestino fino e o estômago. Então, foram esses 6 órgãos aí que foram transplantados num período aí de aproximadamente 14 horas de transplante por uma equipe muito boa, que até hoje sinto muita honra e muita satisfação de ter feito. Não sei se cabe aí, mas hoje o médico que fez esse transplante, ele teve um probleminha, largou a medicina. Hoje ele é padeiro em Jundiaí. Então mudou totalmente a vida dele. Não sei se o Dr. Carneiro aí conhece ele, mas o nome dele é Dr. Sérgio. Conheço sim, Edilson. Gente muito boa. Pois é, eu tenho Uma pena especial. que tenha tomado esse caminho. Grandemente. Também acho. Fotini. Olá, eu sou Fotini, eu represento os núcleos de avaliação de tecnologias. Obrigada aí, Joel, me disse pelo relato, não tão detalhado. Edilson, eu não sei se eu não anotei direito, mas você ficou quanto tempo aguardando para o transplante? Eu fui para São Paulo e fiz uma reunião com a equipe médica e eles não foram nem um pouquinho, assim, não me escondeu nada. Também não tinha muita condição, porque eu não sabia muito o que estava acontecendo na minha vida. Mas o relato que eu tenho é que eles disseram claramente que iam me colocar na fila e que eu teria dentro aí desse prazo aí entre o começo e o final, entre 8 meses de vida. E fiquei esperando pouco mais de 2 meses, em torno de quase 3 meses, 90 dias, quando saiu o doador. E esse doador tinha que ter todos os órgãos compatíveis com a minha caixa torácica e não poderia ter nenhum tipo de problema em nenhum dos órgãos. Então, fiquei em torno de 3 meses. E depois do meu transplante, eu fiquei 4 dias assim, sem ver nada, né? Estava dormindo. E após isso, eu fiquei mais em torno de 6 meses, em período de recuperação. Fiquei mais 3 meses praticamente internado. E depois fiquei mais 3 meses em recuperação, fazendo os exercícios físicos para ajudar na minha recuperação. Obrigada, Edilson. Obrigada, Joelma. Acho que não temos mais nenhuma pergunta. Obrigada pela participação e disponibilidade de vocês. Um bom dia. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Aqui também presente, nós temos alguns especialistas convidados, até como o paciente colocou, né? Temos o doutor Carneiro, temos também o doutor Rodrigo Viana, do grupo aí da USP também, outros médicos aí também, especialistas presentes aqui também, junto nessa reunião. E eu abro aqui agora a plenária para as perguntas, tanto aqui do grupo elaborador, perguntar aqui também se a área de transplante gostaria também de fazer uma fala, um comentário sobre essa demanda, para contextualizar. Por favor, Eduardo. Pessoal, boa tarde. Eduardo Davi, pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, SAES. Eu vou dar início, tendo em vista que a nossa secretaria foi a área demandante, né, dessa avaliação. Agradecer bastante aí a apresentação da Luciana e da Cíntia. A gente espera ouvir os especialistas logo em seguida também, né? Mas para contextualizar para vocês, né, um contexto bem geral, bem rápido, e aí em seguida eu passo a palavra para a Patrícia também. Essa demanda foi iniciada internamente, né, a partir da nossa secretaria, eu diria que até de forma tardia, porque já é uma parceria que a gente vem estabelecendo com esses hospitais, né, 2 hospitais públicos aí, mais 2 hospitais do programa do PROAD já há muitos triênios, né, já há muitos anos,
para atendimento dessa população, né, que outras medidas de suporte e de reabilitação intestinal, por vezes, não funcionam muito bem, né, são refratárias a essas medidas, ou talvez não tenham nem a indicação, né, já tem uma indicação direta para a realização do transplante. Então, a gente vem com muito custo, né, a conta gotas mesmo, ofertando por meio dessas iniciativas, desses convênios, desses TEDs e dessas parcerias com hospitais do PROAD, em especial nessa última modalidade, né, já que são serviços que conseguem ofertar uma quantidade de vagas um pouquinho maior, ainda assim muito a conta gotas, né, a gente chega a ter, às vezes, num ano, 1, 2, 3 vagas ofertadas, né, depende muito do triênio, até porque é o que a Luciana disse, um ponto crítico muito importante nesse aspecto desses dois tipos de transplante que a gente está falando é a oferta, né, de órgãos, enfim, e a gente entende que a gente já tem essa maturidade para fazer essa avaliação, foi por isso que solicitamos o pedido, até porque um sinal verde, né, da comissão é o que nos habilitaria para, inclusive, endereçar isso da melhor forma possível no nosso regulamento técnico nacional, né, do Sistema Nacional de Transplante, que é onde a gente dispõe de todos os critérios necessários e possíveis para, de forma objetiva, avaliar aí critérios de inclusão e as indicações, e é nesse regulamento técnico que está, né, especificado todas as condições do paciente, do órgão, dos fluxos, para que o procedimento seja ofertado de forma sistemática, né, e sistematizada no nosso Sistema Único de Saúde. E, além de um sinal verde da comissão nesse sentido para esses dois tipos de transplante possibilitarem essa abordagem no regulamento técnico, a gente poderia ter medidas mais assertivas do ponto de vista de qualificação de outros centros para estarem realizando isso e a gente disseminar essa possibilidade na rede de uma forma muito segura, né, e primando aí pelos critérios de segurança e também para estar conseguindo triar e fazer uma maior e melhor aproveitamento dos órgãos, né, para essas modalidades de transplante, que é o ponto gargalo, né, o ponto crítico. Então, o que a gente sabe é que, muito possivelmente, a gente vai seguir com a oferta por meio desses mecanismos, desses instrumentos que a gente tem lançado mão já há muitos anos. Mas uma recomendação favorável da comissão nos daria outros instrumentos e outras ferramentas para trazer maior eficiência, né, para essas modalidades de transplante no Sistema Único de Saúde. Por isso que a gente achou muito importante que essa tecnologia, esses procedimentos, essas modalidades de transplante fossem avaliadas neste que é o nosso órgão competente para isso, né, a nossa Conitec. Falo com um pouquinho de propriedade, porque eu estive alguns meses à frente da coordenação do Sistema Nacional agora no começo do ano, né? E a Patrícia, que vocês já conhecem, que também é representante da nossa secretaria aqui na Conitec, que está aqui hoje, tanto como representante da SAES, como também coordenadora geral, né, do Sistema Nacional de Transplante, já passou, né, em outras oportunidades por muito tempo lá na coordenação, acompanhou esses projetos, né? Então, aí agora eu passo um pouquinho para ela, tendo feito esse contexto geral inicial, né? Tá, Paty, você pode falar um pouquinho também das expectativas da área, não só de agora, mas desde já de muitos anos, né, considerando todas essas parcerias que a gente vem estabelecendo e as dificuldades que a gente tem por vezes de conseguir essas vagas, de gerir essas listas de espera, né, e de outros aspectos críticos aí desse processo. Para dizer também que Luciana apresentou de forma muito clara, Cíntia também, foram várias rodadas, né, que a gente teve entre elas e os colegas ODGITs, entre elas e a nossa área de transplante, né, no sentido de dar a maior robustez possível, ainda que com muita limitação de dados, né? São situações muito raras, são situações muito complexas, a gente não dispõe de muitos dados, basicamente, vocês viram, foram relatos de caso em que a gente tem esses desfechos apresentados em margens, assim, muito grandes, né, porque realmente são relatos de casos para poucos pacientes, então você tem sobrevidas do paciente, do enxerto, enfim, variando de tanto a tanto, né, com uma margem, uma heterogeneidade muito grande, porque não são estudos com grandes amostras, né, são estudos de relatos de caso e é comum que isso aconteça nesse sentido. Então, as experiências também variam de centros para centros, né, enfim, tem uma série de questões aí que a gente precisa olhar com outros olhos, né, para fazer a nossa recomendação, mas faz mais um contexto geral. Daí eu passo para a Patrícia agora poder falar um pouquinho também. Obrigado. Obrigada, Eduardo. Me escutam? Sim, Obrigada, pessoal. Obrigada, Luciene.
Como o Eduardo falou, hoje eu estou aqui nessa plenária participando não só como membro suplente da Secretaria de Atenção Especializada, mas também como coordenadora, atual coordenadora geral da área de transplantes no âmbito da SAIS. O tratamento da falência intestinal como um todo, ele é um desafio muito grande para o Sistema Único de Saúde, porque ele não se compõe apenas de uma possibilidade, né, de uma alternativa terapêutica. Tem várias alternativas que passam desde a cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal até a reabilitação intestinal, que é uma outra modalidade terapêutica, até passando pela nutrição parenteral total no âmbito hospitalar e a nutrição parenteral no âmbito domiciliar, quando há indicação. No entanto, todas essas alternativas, excetuando aquelas que de fato conseguem reabilitar o paciente para que possa, pelo menos, parcialmente voltar a comer, né, a se alimentar pela via oral, a maior parte desses doentes permanecerão a sua vida toda em nutrição parenteral total. E isso acarreta, é claro, todas as comorbidades relacionadas ao uso da nutrição parenteral total, né? Desde a perda dos acessos venosos até a infecção, passando aí pela perda total, muitas vezes, de acessos venosos para outras possibilidades de tratamento, como é o caso do transplante, e levando, muitas vezes, à cirrose hepática por conta da toxicidade, né? Dos componentes ali que fazem parte da nutrição parenteral. Então, isso tudo é um desafio com o qual a Coordenação Geral do Sistema Nacional de Transplantes vem lidando há muitos anos, inicialmente aí nos primeiros anos, tratando dentro desses convênios e desses projetos com os hospitais de excelência, que foram muito profícuos durante todos esses anos, mas que, claro, acaba acarretando os problemas que a gente tem quando você coloca os procedimentos apenas no âmbito dos convênios ou no âmbito dos hospitais de excelência, né? Porque, em alguma medida, por mais que o sistema tente alocar os pacientes no âmbito dessas parcerias, acaba se gerando uma espécie de iniquidade dentro do próprio sistema, uma vez que aquele paciente que está assistido nas diversas regiões do país, com as suas heterogeneidades, nem sempre tem acesso, né, a chegar a uma avaliação por uma equipe de um hospital de excelência, ou por uma equipe importante, como é do HC da USP, ou do HC de Porto Alegre, que fazem o tratamento da falência intestinal com reabilitação intestinal, ou com nutrição parenteral de maneira muito especializada, evitando aí, ou pelo menos postergando aí uma perda de acesso venoso profundo, ou postergando o aparecimento de infecções, né? Muitas vezes infecções graves. Então, a gente entende que incorporar o procedimento no âmbito do SUS é um fator de equilíbrio para o sistema, uma vez que a gente vai estar possibilitando que outras regiões se capacitem, se qualifiquem para poder fazer o tratamento não só da falência intestinal, como poder realizar o transplante de intestino e multivisceral também, a partir da experiência dos centros que já fizeram no país e que têm e que obtiveram êxito, né? E a gente considera também que os transplantes, eles, apesar da estimativa de que até 15 doentes receberão a indicação de transplante de intestino delgado isolado ou de transplante multivisceral, seja aí de em torno de 10 a 15 pessoas por ano, esses são os doentes que receberão a indicação, né? Provavelmente os doentes que chegarão a realizar os transplantes, eles vão ser um número melhor, pelo menos no início do tempo, né? Isso por conta de vários aspectos, não só por conta da dificuldade técnica do transplante, mas principalmente por conta das características dos doadores, que são doadores muito singulares, né? Os órgãos intestinais, eles são órgãos, são praticamente órgãos do sistema linfático, né? Desenvolvem doença do enxerto contra hospedeiro, são capazes de provocar doenças linfoproliferativas. Então, os doentes que se beneficiarão de fato, que conseguirão chegar ao transplante, é um número menor. Então, quando a gente vê a questão do impacto financeiro, ela pode parecer assustadora no início, mas ela se equilibra quando o número de pacientes que de fato chega ao transplante é menor, e também encontra equilíbrio quando a gente compara os gastos com esses doentes que judicializam e vão fazer o transplante
fora do país, né? Nós temos vários casos, mais de 50 casos que judicializaram, alguns chegaram a fazer o transplante no exterior, um dos transplantadores está aqui, doutor Rodrigo Viana depois pode falar um pouco mais sobre isso, mas o gasto é muito maior, né, de judicializar esses pacientes e levá-los para fazer um transplante fora do país, tirando-os do seu seio familiar, da sua convivência, da convivência dos filhos com os pais, das mães com os filhos menores. Nós temos mães com mais de um filho, né, que tiveram que ir embora para os Estados Unidos com o seu filho que estava doente e abandonar, de maneira conotativa, assim falando, a sua família aqui no Brasil para poder cuidar do doente em outros países. E é um custo muito alto. Somente a entrada dos doentes na lista de espera dos Estados Unidos gira em volta de $1 milhão para se entrar na lista, né, para se iniciar a busca por um doador. Fora todo o tratamento que, quando o paciente chega a ser incluído na lista de espera, ele tem que se mudar para os Estados Unidos, por exemplo, é um país que eu estou dando um exemplo, que é o mais comum, ele se muda para lá, mas ele não pode ficar esperando em casa, ele precisa esperar e ser tratado, ele precisa esperar e ser acompanhado na lista. Então, tudo isso é gasto para o sistema de saúde brasileiro. Eu vou dar como exemplo 2 crianças que transplantaram lá nos Estados Unidos, que estão bem, estão vivas, mas que estão lá até hoje, por conta de a gente não ter ainda o transplante incorporado no Sistema Único de Saúde, a gente não pôde trazê-los ainda de volta para o Brasil. Isso significa gastos de dólares por ano para tratar 2 doentes, isso que eu estou lembrando de cabeça agora. Outra coisa importante que eu acho que é significativa, relevante que a plenária tome consciência, é de que o número de transplantes realizados de intestino e de multivisceral, eles não terão assim, um impacto na lista de espera por outros órgãos, por exemplo, como é o caso do fígado, né? Porque são muito poucos transplantes, ao final e ao cabo, que serão realizados, né? Então, não compromete a lista de espera como um todo. Por exemplo, no caso do transplante multivisceral, que leva o fígado, este fígado que vai ser transplantado, ele não vai gerar impacto, ou seja, ele não vai fazer um impacto muito grande para os doentes que estão aguardando pelo fígado, porque serão poucos transplantes a serem realizados por ano. Mas é isso o que eu gostaria de falar, e eu deixo agora para os nossos especialistas fazerem seus comentários. Muito obrigada. Muito obrigada, Patrícia. Abro a palavra aqui, sim, aos especialistas, quem quiser fazer um comentário. Sim, doutor Luiz Carneiro, pode ser o primeiro. Boa tarde a todos. Uma grande satisfação, uma honra estar aqui nessa reunião, porque nós estamos numa luta para chegar a esse dia. Fazem 15 anos que a gente luta pelo transplante e pela nutrição domiciliar, e então estou muito satisfeito, feliz por ter chegado esse dia, né? E eu queria dizer que são doentes muito complexos, muito caros, e que têm uma mortalidade altíssima pelo país. Aqui no HC nós temos uma relação dos doentes com falência intestinal que não conseguiram vaga no HC, no segmento tardio, praticamente 100% dos doentes faleceram. Então, isso é um dado muito assustador. A doença é rara, mas em percentual que não impacta muito em termos de número, mas para nós aqui é um problema sério, porque são pacientes que perdem os órgãos abdominais, a cavidade diminui muito, porque não tem mais órgão intestinal, e isso dificulta muito, como já foi enfatizado da doação de órgãos. Nós temos que trabalhar com pequenos intestinos, doação de criança é complexo. Então, esses doentes têm uma grande ligação com o hospital e são doentes caros, que as instituições não querem ficar. Existe uma pressão enorme para transferir para a gente aqui, doentes mesmo em hospital público, e esse problema também é uma preocupação do país. Nós temos aqui uma decisão da Advocacia Geral da União
de 2000, parecer despacho 0295/2019, com JUR de vários estados, dizendo que a AGU informa que os custos envolvidos no tratamento de apenas 5 pacientes superou o importe de 21 milhões e que o valor tende a aumentar. Salienta que essa demanda por esse tipo de transplante gira em torno de 1.000 casos, isso é uma expectativa de número que nós não sabemos, e mantida a tendência de determinações judiciais para que essas cirurgias sejam feitas no exterior, o custo ultrapassaria a cifra de 1 bilhão. Veja, para ver se a gente não puder cuidar, porque muitos desses doentes vêm para o HC, nós fazemos reeducação intestinal e eles passam a ter uma qualidade de vida muito boa e não precisam chegar ao transplante. Então, é um complexo, nós temos que nuclear isso, formar centros que possam tratar esses doentes e transplantar em outras unidades. O transplante é extremamente complexo, esse doente fica os primeiros meses praticamente internado mesmo, é uma cirurgia muito complexa, como os senhores viram, 6 órgãos, no multivisceral, do intestino, que é um órgão muito imunogênico, então existem drogas de imunoterapia, as mais atuais, para poder não termos rejeição, múltiplas biópsias com internações. Mas depois que esses pacientes superam isso, a qualidade de vida é muito boa. Nós fizemos aqui 7 transplantes, com sobrevida de 100% dos pacientes em 1 ano. Depois, existem outros problemas associados que podem mudar o desfecho. Mas, hoje, é factível, acho que a gente já tem um controle técnico que pode fazer isso com segurança aos doentes, mas a grande limitação hoje é o fato de não estar incluído no rol dos procedimentos SUS. Então, isso faz com que nós não tenhamos como tratar ou opções de como inserir esse doente num tratamento, sem que se crie um déficit muito grande, né? Então, eu acho que a professora Luciana explicou e mostrou, com a Cíntia também, muito bem, que se pensarmos no custo envolvido e no impacto a longo prazo, acho que vai ser uma economia brutal para o Ministério, além de resolver o problema humanístico e médico desses pacientes. Então, a gente conta que isso é um problema que já se vem lutando há muitos anos e que existem instituições, o Ministério nos deu apoio para que nós fôssemos treinar no exterior, para que as enfermeiras, os médicos, enfim, toda a gama de pessoas envolvidas fossem para o exterior. O professor Rodrigo Viana recebeu a nossa equipe, nos ajudou a implementar o serviço aqui no HC. Então, eu acho que isso é um aspecto que nós já temos aqui condições de também começar a formar pessoas para nuclear em outros centros e resolver esse problema de saúde. Mas, se não houver essa incorporação, nós teremos que interromper, porque não temos condições de fazer, dar esse tratamento a pessoas que nos procuram. Então, acho que era isso que eu queria dizer, um pouquinho emocional, mas a gente entende porque é uma luta muito antiga, e a gente sonha muito em concretizar esse sonho. Então, vocês desculpem o meu lado emocional, porque realmente nós queremos muito que esse problema se resolva para que os brasileiros que têm esse problema possam se beneficiar dele. Então, muito obrigado, eu estou às ordens para qualquer dúvida. Muito obrigado, doutor Luiz, pelo seu depoimento aí de persistência, né, na sua profissão. Eu vou abrir a palavra ao doutor Rodrigo. A gente não conseguiu te ouvir. Cadê o microfone? Tenta agora falar com a gente. Não. Quando abre, sai ali, né?
Tem outro convidado enquanto ele resolve isso? Tem um fone, um celular, alguma coisa? Tá bom. Eu vou abrir também aqui as perguntas. Eu já queria fazer uma pergunta também para a doutora Luciana, e que eu vi que a parte aqui dos parâmetros econômicos, né, do transplante, ele é bem impactado pelo custo do transplante, né? E tem essa variação por conta, eu sei que você pegou a partir dos dados, né, dos custos de procedimentos estimados no PROAD, mas tem outros levantamentos também nacionais com custo de transplante, que referencia, que pode trazer um valor, e é importante a gente até ter em mente também, né, que acho que uma vez que ele venha também depois para uma incorporação para uma tabela, né, esses valores não serão tão discrepantes assim, né, assim, em termos de variabilidade, né? A gente tem um valor de 400 a 1 milhão e tanto, né, que varia o custo do procedimento. Então, na verdade, a gente sabe que não é a metodologia ideal para essa análise, e a gente até já iniciou uma avaliação de microcusteio dos casos realizados aqui no Hospital das Clínicas, porque esse valor do convênio é um valor acordado pré-procedimento. Os casos são muito heterogêneos, então, desses 7 casos, é provável que a gente tenha um desvio padrão enorme, porque alguns pacientes ficaram muitos meses internados por procedimento, outras internações foram muito mais rápidas. Então, como nós ainda não tínhamos o resultado do microcusteio desses 7 casos, foi tomada a decisão, junto com a área técnica do Ministério, de utilizar o valor do convênio, que foi um valor acordado previamente. Em contrapartida, esses valores dos PROADs são valores de prestação de conta dos PROADs, foram fornecidos ao nosso grupo pela área técnica também, mas tem imprecisão. E isso a área técnica deixou bastante claro, que a gente poderia considerar de alguma forma, levando em conta que são modelos que não são padronizados, e dentro dessa prestação de contas existem diferenças entre um serviço e outro, são 2 serviços, né, o Sírio-Libanês e o Einstein. E também, dentro da parceria e do termo de cooperação com o HCPA, existe um outro valor acordado, que também é um valor acordado previamente à realização dos procedimentos, porque Porto Alegre ainda não realizou nenhum procedimento. Então, a gente trabalha com muita imprecisão. O que a gente tem de literatura externa, os custos americanos são muito, muito altos, então o Rodrigo pode trazer esse dado com bastante precisão. E na Europa, a gente tem uma publicação, que é uma publicação já de 4 anos, onde fala de um custo de cerca de 80 mil euros, só o procedimento, que é até o que a gente usou para o pós-transplante. Então, a gente está trabalhando com esses dados, que são o que a gente tem no momento, enquanto a gente aguarda a finalização do microcusteio desses 7 casos, que são 7 casos feitos no hospital público, no hospital universitário, e acho que vai dar um pouquinho mais de precisão para a gente. E outra coisa também que me chamou a atenção é a efetividade, né, incremental, né, desses pacientes. Então, que de fato não fazer transplante, você não tem uma expectativa aí, né, assim, tem uma ocorrência aí de gastos, né, de manutenção desse paciente, mas não uma expectativa aí de vida maior, e com o transplante você, assim, né, tem um impacto aí, pelo menos aí de 3, 5, 7 anos, né, de vida desse paciente, né, pelo menos aí, né. Isso considerando a inclusão só dos pacientes que têm complicação da nutrição parenteral. A gente sabe que isso é uma decisão também depois de quais serão os pacientes que serão candidatos, mas utilizando o que há de mais atual na literatura, só são candidatos os pacientes com complicação da nutrição parenteral, porque os pacientes que estão em nutrição parenteral domiciliar bem, sem complicação, eles têm uma sobrevida muito adequada e uma qualidade de vida similar ao transplante, segundo as publicações também mais recentes. Quando a gente considera os pacientes que complicam, aí sim o transplante tem uma efetividade bastante superior. E para o multivisceral a gente não tem alternativas mesmo, e aí nesse caso a efetividade única é relacionada ao transplante. Aí só tira uma dúvida que é de ignorância mesmo, assim. A nutrição parenteral domiciliar, o paciente ele tem um período de tempo que ele faz conecta a nutrição e faz, ele fica
infusão intermitente, assim, fica 24 Depende, horas? isso. Tem pacientes que passam só o período noturno, a maioria passa o período noturno. Em geral, 12 horas, 8 horas. Depende do tamanho do Entendi. paciente, da necessidade de hidratação. Então, ele passa... Mas hoje, esses pacientes, pelo menos os nossos, eles têm uma mochila onde fica a bomba de infusão e ele pode ir para a faculdade, para o trabalho. Entendi. Ele fica com essa mochila e recebendo a nutrição no período que ele precisa, mesmo durante o dia, ele não interrompe suas atividades. Então, é um programa muito bem sucedido. A gente tem alguns pacientes com mais de 15 anos em nutrição parenteral domiciliar bem, sem complicação, sem indicação de transplante. Obrigada. Doutor Rodrigo, vamos testar de novo aí? Vamos ver. E Ó, agora? funcionou, sim. Boa tarde. Boa tarde. Um prazer estar aqui. Esse realmente é um momento histórico, né? Do Brasil, eu participei de toda a evolução do transplante de intestino. Bom ver o professor Carneiro aqui, meu colega cirurgião, Luciano, não só colega, mas amigos também nessa nossa luta do transplante. Bom, meu nome é Rodrigo Viana, eu sou chefe do Serviço de Transplantes de Miami, né? Miami é o maior programa do mundo histórico de transplantes de intestino, a gente tem 520 transplantes de intestino, e eu já fazia transplante de intestino antes em Indianápolis, né? Então, minha casuística pessoal é mais de 550 casos de transplante de intestino e multivisceral. Inclusive, criei algumas das indicações, né? Como a trombose de porta e outras indicações similares. Acho que o Brasil merece ter o transplante de intestino e multivisceral. Eu transplantei muitos brasileiros, né, que foram pelo Ministério da Saúde, várias crianças, adultos, muitos acabaram ficando nos Estados Unidos, e é realmente um problema social, tanto para nós, né, que estamos nos Estados Unidos, uma situação difícil, porque quando eu era perguntado se aquele paciente tinha indicação de transplante de intestino, obviamente, como médico, eu tenho que dizer que sim, o paciente tem indicação de transplante de intestino multivisceral, mas como brasileiro, sempre achei que o Brasil deveria ter programas fortes de transplante de intestino multivisceral, como tem um dos maiores e melhores programas de transplantes do mundo, né? Então, o transplante multivisceral deveria fazer parte disso. O transplante multivisceral de intestino é um procedimento muito caro. Eu tenho uma casuística grande para falar sobre isso, são mais de 500 casos, né? Então, em média, ele custa pelo menos 10 vezes o que custa um transplante de fígado, né? Eu não sei quanto custa um transplante de fígado no Brasil, mas é pelo menos 10 vezes, para vocês terem uma ideia. Nos Estados Unidos, um transplante de fígado custa em torno de $300 mil, e a nossa conta média do Jackson, eu faço em torno de 20 transplantes por ano, é de $2,7 milhões por caso. Então, se multiplicar por 5,5, é um valor absurdo, né? Mas eu acho que é mais ou menos 1 por 1, né? Eu acho que em todos os países essa métrica é mantida, né? Ela custa, é um transplante caro mesmo, e eu diria que durante todos esses últimos 20 anos eu nunca vi conseguir um custo médio de menos que 10 vezes o transplante do fígado. Obviamente que, como mencionado pela Luciana, professor Carneiro, existem outros fatores, que é o pré-operatório. Muitos desses pacientes têm que ficar internados, eles têm abdômenes abertos, fístulas. Alguns podem fazer nutrição parenteral domiciliar, mas muitos não podem, né? Eles têm que ficar no hospital. E o pós-operatório também tem um custo alto. A sobrevida é muito boa. Hoje, no nosso programa pediátrico, até tem que bater na madeira aqui, nos últimos 3 anos temos 100% de sobrevida, são 37 casos pediátricos, todos vivos, e o programa adulto tem em torno de 80% de sobrevida. Então, obviamente, tem que se tomar o cuidado de ter critério aonde se vai fazer esse transplante, porque como é um recurso caro e tecnicamente difícil, não é uma coisa, para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos existem 5 programas ativos, num país muito avançado, com tecnologia alta. A maioria dos Estados Unidos não faz transplante de intestino multivisceral por limitações técnicas. Então, existe sim essa necessidade de ter alguns centros que depois formem pessoas para poderem abrir outros centros no Brasil. Mas acho sim que tem a necessidade. Tive o prazer de receber a equipe do professor Carneiro, a equipe do Einstein, enfermeiras, estudantes. Ainda recebo mais de 100 estudantes por ano nos Estados Unidos do Brasil, que vêm para ver o transplante de intestino multivisceral.
e realmente o impacto é zero em termos de doação de órgãos no transplante de fígado. A necessidade é 1 a 2 pacientes por milhão, essa é a necessidade, né? Então, você teria necessidade de 400 transplantes, mas obviamente que menos de 10% desses vão chegar ao momento final. Então, eu queria fazer essas considerações, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, vendo essa reunião, alerto as pessoas de que é preciso que o preço seja viável, né, como eu digo, porque se ele for inviável, as instituições vão parar de fazer o transplante, né, porque não tem como você fazer um transplante desse com prejuízo, né, aí o problema é o paciente. E alerto que o custo é caríssimo, mesmo aqui nos Estados Unidos. Hoje, os pacientes, o último paciente que eu recebi não foi brasileiro, na verdade, foi um paciente da Romênia, e o hospital pediu um depósito de 2,7 milhões de dólares. Então, já não é mais 1 milhão, hoje é a inflação, né? Hoje é 2,7 milhões de dólares. Também quero informar que eu recebo salário, então, para mim, se o paciente vem dos Estados Unidos, vem da Bulgária, ou é um indigente de Miami, o meu salário é o mesmo. Mas eu acho que isso não se justifica no Brasil. É um país que tem equipes espetaculares de transplante, como é o caso da equipe do professor Carneiro, onde deve existir, sim, um programa de transplante de intestino multivisceral. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Pessoal aqui da plenária, tem comentários? Alguém quer fazer perguntas aqui aos médicos também? Os demais? Não? Então, eu vou dispensar... Oi, quem que chamou? Júlio Braga, Oi, Júlio. mais comentário. Eu agradeço aí a Então, eu vou dispensar participação. aqui a participação do Rodrigo e do doutor Luiz Carneiro. Agradecer a participação de vocês e estar aqui conosco aqui, pela disponibilidade. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, Carol. Júlio? Não, inicialmente aí, acho que foi bem esclarecedora aí a participação aí dos colegas. Eu tive, digamos assim, uma excelente impressão aí do doutor Luiz Antônio e do colega de lá dos Estados Unidos. Foi bem esclarecedor aí, que é uma dúvida que eu tenho. A apresentação do doutor Luiz Antônio, ele falando emocionado, mas fiel, né? Digamos assim, honesto no depoimento dele, e o outro colega dos Estados Unidos também. E aí vem a minha preocupação quanto a essa questão de incorporar ao SUS um procedimento que está em desenvolvimento, não é um procedimento experimental, eu falo assim, em desenvolvimento de equipes, em desenvolvimento do serviço no país. O colega dos Estados Unidos falou lá que são 5 centros nos Estados Unidos que faz. E nisso, eu falo a incorporação do SUS no sistema PROAD, nesse sistema que está sendo utilizado com recursos especiais. Minha dúvida é a necessidade de ampliar para outros serviços. A gente tem a questão da equidade, de oferecer em mais serviços, mas minha dúvida é, está no tempo adequado, no momento adequado, quando a gente vê tantas dificuldades, né, na implantação e dificuldades de recursos aí no Sistema Único de Saúde. Então, minha dúvida é essa daí, se há necessidade de se implantar, e como seria feito isso, e aí vem a outra questão, a falta dos dados aí de microcusteio. Como é que seria implementado isso no SUS com a forma de remuneração, tabela de remuneração, como é que seria feito isso para que se haja alguma avaliação, que a gente aqui faz avaliação né, da eficácia, da efetividade das intervenções, mas também da questão do custo. Como é que seria feito isso, essa incorporação, com que nível de tabela, de remuneração, como é que seria resolvido isso? São questões práticas que eu acho que toda a emoção do doutor Luiz Antônio vale a pena ressaltar, é válida, mas voltando aí para esse outro aspecto, acho que precisa esclarecer esses outros tópicos aí. Obrigado. Obrigada, Júlio. Luciana, vou pedir a gentileza de passar à frente aqui a Patrícia. Ela levantou a mão para ela já responder alguns aspectos práticos e depois você complementa. Obrigada, Luciene. Na verdade, Júlio, eu entendo a sua preocupação, essa foi a nossa preocupação, né, também durante muitos anos,
por conta do valor do procedimento, mas são muitos anos, assim, que a história dos pacientes que necessitam de transplante de intestino delgado isolado ou de transplante multivisceral vem se desenrolando no país, né? O caso mais antigo que eu me lembro é um caso de 2007, que acabou judicializando o transplante, a paciente acabou morrendo durante a indução cirúrgica, porque era uma paciente já bastante espoliada, né, pela própria condição dela de saúde, era uma paciente que pesava 40 quilos, era uma mulher, né, de 40 anos e 40 quilos, enfim, e uma paciente que tinha sofrido inúmeras intervenções abdominais, tinha sido sobrevivente de várias sepses graves, então, por conta disso, ela não conseguiu resistir à indução anestésica, né? E desde então, desse primeiro caso que eu me lembro, ali por volta dos anos de 2006, 2007, esses casos não pararam mais. O fato é que eles chegam todos os dias e o que acontece, como a gente não tem, acaba judicializando. Porque por mais que nós tenhamos encontrado algumas alternativas, fazendo convênios e fazendo parcerias com o PROAD, os pacientes, eles não têm um encaminhamento na rede, né? Então, é aquilo que eu falei, o paciente que tem algum tipo de privilégio de conhecer, de chegar até um médico que faz a indicação correta e que encaminha esse doente para uma avaliação de uma equipe transplantadora, são muito poucos, né? Então, ou seja, a gente não tem conhecimento da demanda real por tratamento da falência intestinal no país, e a gente acaba gerando iniquidade dentro do próprio sistema, uma vez que aquele médico lá da ponta que não tem o conhecimento do quão o tratamento da falência intestinal pode ser bom e nos casos com indicação para transplante possam culminar com uma qualidade de vida muito boa dos doentes, eles acabam não tendo essa alternativa, né, de tratar e de tratar pelo SUS, né? Ainda que, claro, a gente tem total consciência de que não serão muitos centros no Brasil inicialmente, mas é importante lembrar que no começo dos transplantes de rim e de fígado era também a mesma coisa, né? Começou-se no Brasil com poucos centros de transplante e hoje a gente tem transplante em todas as regiões do país, né? Pelo menos de rim e de fígado a gente já tem em todas as regiões do país, sem falar de outros órgãos. Então, o transplante a gente pensa em remunerar na tabela, se for né, num cenário de incorporação, da plenária ser favorável à incorporação, numa espécie de pacote, que é como ocorre nos transplantes dos demais órgãos, né? O doutor Luiz Augusto Carneiro perguntou aquela hora, desculpa, acho que foi o doutor Rodrigo Viana, quanto custava um transplante de fígado. O pacote do transplante de fígado de doador falecido, hoje ele está em torno de R$68 mil na tabela do SUS. É um dos procedimentos mais caros da tabela, né? Mas ele não está incluído somente a cirurgia de transplante de fígado. Ele é um pacote que inclui também os medicamentos, os antifúngicos, todo o arsenal terapêutico que acompanha a cirurgia de transplante. Então, como bem disse o doutor Luiz Augusto Carneiro, o doente que vai transplantar de intestino ou de multivisceral, ele é um doente que consome muito recursos, consome anticorpos monoclonais, consome antifúngicos de última geração, antibióticos de última geração, que são muito caros para o sistema, né? Mas mesmo com todo esse valor, ele fica, o custo final fica muito mais baixo do que a gente pagar a judicialização, encaminhar, porque os juízes, eles não dizem não. A maioria dos juízes, eles dizem sim para os pedidos de judicialização, esses pacientes vão para fora, tem que ficar, e a gente teve agora a informação atualizada do valor para entrada na lista de 2,8 milhões de dólares, só para se entrar na lista, fora o tratamento lá da falência intestinal, até que se consiga o doador, depois a realização do transplante, e depois de todo o pós-transplante, num sistema que é baseado basicamente no sistema privado, né, como é o sistema dos Estados Unidos. Então, por mais caro que possa parecer para um procedimento na tabela, ele ainda é muitas vezes menor do que comparado com os custos da judicialização. E a gente entende, enquanto coordenação da área técnica, que esses pacientes, para além da questão de judicialização, eles precisam ter oportunidade de serem tratados
pelo SUS, em centro de excelências qualificados no âmbito do SUS e iniciarem seu tratamento o mais precoce possível para a falência intestinal e, se for o caso de receberem a indicação para transplante, poderem realizar o seu transplante pelo SUS em hospitais qualificados para tal. Obrigada, eu abro a palavra para a Luciana. Não sei se eu respondi, tá, Júlio? Se ainda ficou alguma dúvida, a gente continua aqui à disposição. Obrigada, Patrícia. Acho que a Patrícia já respondeu com excelência. Eu queria só reforçar que eu acho que hoje a gente tem um cenário muito interessante de 2 centros adultos e 2 centros pediátricos com bastante experiência e resultados excepcionais e já mais de 10 anos de experiência nesses procedimentos. Então, acho que o programa ainda tem esse luxo de estar maduro e de oferecer 4 centros no país. Quando o Rodrigo disse que nos Estados Unidos são 5 centros, é porque a prevalência do transplante é muito pequeno. Então, a gente não vai precisar, como no rim e no fígado, ter muitos centros. E a gente hoje tem centros formados já, com profissionais com mais de 10 anos de experiência, que tiveram oportunidade, dentro desses convênios e do PROAD, de realizar os procedimentos, acompanhar os pacientes. A gente já tem pacientes em lista. Então, eu acho que é um momento que me parece bastante adequado, assim. E o resto, acho que a Patrícia já respondeu. Eduardo, de volta aqui. Júlio, muito obrigado. Eu acho que todas as questões que você formulou aí são, assim, preocupações muito legítimas, né? De quem entendeu a importância da avaliação dessa tecnologia nesse momento, mas está com dúvidas sobre a sua implementação de fato, né? Acho que Patrícia e Luciana já esclareceram muito, eu só complemento com outras informações também, né? Essa demanda, né, essa avaliação, em caso, né, de um cenário favorável de recomendação, vem a complementar uma série de outras ações do ponto de vista mais sistematizadas que a gente já vem implementando, considerando aí, por exemplo, o que a gente está estruturando, né, para começar a ser implementado nos próximos meses, que diz respeito ao Programa Nacional de Atenção Integral à pessoa com, né, falência intestinal, compreendendo as ações mais estruturantes, né, de reabilitação intestinal no serviço ou no próprio domicílio, né, e para aquelas poucas pessoas que teriam a indicação da cirurgia de fato, o cenário da incorporação oferece uma luz, né, do ponto de vista de uma série de aspectos que diriam, inclusive, respeito a uma melhor remuneração dos poucos serviços que fazem, né, e aí eu também não vejo uma necessidade de se ampliar num curto prazo esses serviços, né, eu entendo que eles já têm toda a possibilidade de dar conta da demanda que vai surgir a partir, né, de um cenário de incorporação, né, e a gente ter esse horizonte de escalonamento de novos serviços de uma forma muito controlada, muito tranquila, muito segura, né, de acordo com a maturidade dessas equipes e a própria necessidade, né, porque às vezes não se justifica, né, a criação de um procedimento na tabela do SUS nos moldes do que Patrícia apresentou, preveria, inclusive, a possibilidade de que esse procedimento entrasse nos mecanismos de regulação da própria Central Nacional de Transplantes, né, que já faz já dá todo esse apoio para centrais estaduais de transplantes de localidades que não têm disponível aquela modalidade de transplante, por exemplo, no seu território, né? Então, esses mecanismos, eles já estão postos para as outras modalidades de transplante, né? Esses mecanismos de regulação, de apoio, de busca de serviços, de busca de órgãos, né? Que possibilitariam o trânsito dessa pessoa por meio dos instrumentos do Sistema Nacional de Transplante, né? Mas possibilitaria também a sustentabilidade financeira desses serviços, né? A partir da inclusão de procedimentos que considerem os custos reais desses procedimentos. A gente está avaliando, né, um cenário de incorporação do medicamento ainda, do procedimento ainda, mas esses próprios estudos que a Luciana mencionou de microcusteio, né, vão nos amparar como secretaria a criação dos procedimentos com os valores mais justos possíveis, né? Então, aqui são modelos que a gente está avaliando, né, com bastante limitações, mas eu acho que esses estudos de microcusteio que estão sendo feitos vão nos amparar nos próximos meses, num cenário de incorporação, e nos viabilizar a criação de procedimentos na tabela do SUS com os valores mais adequados possíveis, já contemplando tudo isso que a Patrícia falou, né, de ser valores médios, que contemplem o pacote, né, o bloco de custeio daquele procedimento com todos os demais procedimentos acessórios necessários, mas é o que eu disse antes na minha fala introdutória, né, que um sinal verde aqui nos daria margem para
sistematizar do ponto de vista regulatório, do ponto de vista de Central Nacional de Transplante, do ponto de vista de valores adequados e justos para a sustentabilidade financeira dos serviços autorizados, né, no âmbito da nossa central, do nosso Sistema Nacional de Transplante para realizar a modalidade de transplante. Enfim, já entra num modelo que está posto para o transplante, né? Então, basicamente, a gente está ofertando muito a conta-gotas esse procedimento no âmbito desses instrumentos, dessas parcerias que a gente mencionou ao longo dos últimos anos, mas por não ser um procedimento ainda incorporado ao SUS, a gente não pôde avançar, né, na sua inclusão no Regulamento Técnico Nacional e na sua inclusão no modelo padrão de regulação e de apoio que a nossa Central Nacional de Transplante dá para outras modalidades de transplante, né? Mas num cenário favorável de incorporação, sim, a gente já poderia abordar essas modalidades de transplante sob esses arranjos que já existem desde a fundação do Sistema Nacional, né? Obrigada, Eduardo. Patrícia? Eu queria só complementar a fala do Eduardo, uma coisinha que eu também fico um pouco emocionada aqui hoje. São muitos casos que a gente acompanha. Quando a gente começou a acompanhar, por exemplo, o Lucas, que é o filho da Joelma, ele ainda era um adolescente, né? Era um jovem, era muito jovem. Então, acaba ficando um pouquinho emocionada também. Mas, enfim, o que eu queria complementar, Júlio, e que eu acabei esquecendo de me falar, é que a gente, no cenário de recomendação favorável, o transplante ele será disponibilizado inicialmente em FAEC, até que se tenha uma série histórica, né, capaz de subsidiar não só a saída desse procedimento do FAEC, mas também para subsidiar um valor, de fato, uma série histórica que possa mostrar o custeio desses procedimentos de uma maneira mais uniforme, né? Porque, assim como a Luciana se referiu, o transplante feito no âmbito de um PROAD ou no âmbito de um convênio, ele é um transplante realizado com um valor pré-aprovado, né? É um valor, uma estimativa que se faz de gasto. Então, ele não é o mais adequado para se compor aí um cenário de valoração na tabela, né? Mas é o que tínhamos para hoje. Então, a incorporação e a disponibilização, a efetiva disponibilização do procedimento na tabela, ela vai favorecer esse histórico, né? Essa série histórica para subsidiar aí um valor que seja mais compatível com a realidade do SUS. Obrigada. Júlio? Somente para comentar que a gente, nossas avaliações aqui, minha preocupação é essa, a avaliação, nós aqui não estamos discutindo eficácia, efetividade, né, a preocupação aí com os pacientes que a gente tem sempre, mas é a questão de recursos, né? A justiça na distribuição de recursos, a gente sabe que o Ministério da Saúde tem recursos limitados e encolhendo até aí esse ano do orçamento, a gente tem muita responsabilidade. E nessa situação aqui, a dúvida que eu tenho em relação à questão orçamentária, porque a gente não tem habitualmente esse papel de avaliar, né, como vai aprovar para depois ver como é que vai ficar a tabela de remuneração. A gente tem que ter uma ideia de custo, pelo menos essa regra aqui. Aí não entendi como a fala de Eduardo nesse sentido, que depois a gente vai ver a tabela, como ajustar, como ver os valores. Eu não, e também não entendi a questão da questão da judicialização como uma justificativa, que aqui habitualmente a gente não considera a judicialização parâmetro para aprovar, né? Que os custos da judicialização são muitas vezes são imprevisíveis, né? Então, a gente, dentro do parâmetro do SUS, habitualmente a gente avalia aqui os procedimentos que vão ser incorporados dentro de uma lógica de razão de custo-efetividade incremental, quanto vai aumentar de benefício, de custos, e a gente faz essa avaliação. Não achei estranho essa ordem que está sendo colocada aqui de não ser feita essa análise antes da apresentação aqui e assim, e as convidadas aí, doutora Patrícia, doutora Luciana, não sei se tem esse costume, né? Nunca vi por aqui antes, mas a gente já é uma análise que a gente faz, é um papel, às vezes, cruel, às vezes difícil, né? De avaliar, basicamente, custos, né? E o quanto isso impacta, e aí que é o nosso papel, quanto isso impacta no sistema de saúde em
desassistência para outros pacientes. Então, esse nosso papel aqui é um pouquinho delicado, e nesse sentido, é mais essa preocupação da análise de custos. Tá bom? Obrigado. Oi, Patrícia. Não, Júlia, a gente entende completamente seus questionamentos. Foram questionamentos que nós, enquanto área técnica, fizemos também ao longo desses mais de 15 anos de realização dos transplantes ali no âmbito dos convênios e no âmbito dos projetos para os hospitais de excelência, né, o PROAD. Mas, assim, e até para colocar assim, eu sou membro da Conitec, segundo o suplente do Eduardo, então eu participo sempre da plenária e posso acompanhar isso que você está falando, ratificar, é verdade, nós, enquanto plenária, sempre estamos discutindo, sim, essa questão né, do custo incremental, da qualidade de vida, enfim, já pelo menos não é talvez da vivência da Luciana, mas é da minha vivência, sim, como membro já há bastante tempo da Conitec, eu costumo ficar com a câmera fechada na maioria das vezes, mas de fato é uma preocupação muito legítima, mas a gente se depara com peculiar de não haver uma uniformidade na valoração desses procedimentos na rede para que a gente possa ter uma estimativa mais fiel, né? E a estimativa que se tem hoje, que a equipe do NATS apresentou muito bem, é que o custo giraria em torno de 1 milhão, 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 reais. Se a gente fosse fazer um exercício como que o doutor Rodrigo Viana sugeriu, de fazer pelo menos 10 vezes o valor do transplante de fígado, não, eu estou elucubrando assim, né? Se fôssemos fazer esse exercício de pelo menos 10 vezes o valor de um transplante de fígado, esse transplante sairia hoje em torno de, um transplante de fígado está a 68 mil reais, então seria 680 mil reais aí um transplante de intestino delgado ou multivisceral com alguma pequena variação, né? Então, mas, enfim, a casuística brasileira é muito pouca, a gente não pode se basear na casuística de fora, nos valores de fora, desculpa, eu usei o termo errado, não no N, mas nos valores praticados lá fora, porque os valores praticados nos Estados Unidos é um sistema baseado no sistema privado, é um outro, né, um sistema que visa lucro, é outra história, mas num sistema público, de fato, a gente fica aqui com a peculiaridade de ter poucos casos e de ter uma série histórica que foi realizada no âmbito de projetos que também são baseados em outras questões, né? Que entra, inclusive, recurso de pessoal, custos diretos e indiretos, que compõem todo o pacote. Mas eu entendo, de fato, a sua preocupação, ela é uma preocupação legítima, foi a nossa preocupação durante muitos anos, durante essa caminhada, essa jornada, no meu caso, por exemplo, de mais de 20 anos de Sistema Nacional de Transplantes, mas que a gente pode ver que, de fato, chegou a hora a gente se orgulha muito de dizer que o Brasil possui o maior sistema público de transplantes do mundo, né? E é uma verdade, e a gente a gente tem convicção de que o sistema está maduro e preparado o suficiente para desenvolver o nosso programa de transplantes de intestino delgado e multiviscerais, sem precisar, e a questão da judicialização foi mais uma questão mesmo de contexto, né, para trazer o contexto, mas a gente entende que o sistema está maduro o suficiente para desenvolver o nosso próprio sistema de transplante de intestino delgado e multivisceral no âmbito do SUS, de uma maneira equitativa, equânime e de universalidade de acesso para todos os que receberem, né, a indicação de transplante. Obrigada, eu já falei muito, eu vou deixar vocês agora. Pode sim, Priscila. Priscila, do DEGITS, boa tarde a todos. Doutor Júlio, eu só gostaria de esclarecer para o senhor e para todos que o NATS do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP é um NATS credenciado da Rebrates, é um NATS que tem experiência em ATS, e esse subgrupo exclusivo do NATS que está fazendo essa análise já teve experiências prévias com o Ministério da Saúde, participa, atua na elaboração e atualização dos protocolos clínicos relacionados a transplantes,
têm experiência em avaliação de tecnologias em saúde e até por isso eles são especializados, esse subgrupo específico, em transplante, e por isso eles foram contactados para poder fazer essa análise, por se tratar de uma especialidade extremamente complexa e que não é de fácil análise para qualquer outro que não tenha essa experiência, essa vivência. E já agradeço a doutora Luciana e a equipe pelo excelente trabalho e por toda o empenho, né, em fazer um trabalho desse com, de fato, pouco dado na literatura e que deu bastante trabalho também para nós. E agradeço a equipe aqui também interna, o Wallace, por ter dado esse apoio. Muito obrigada. Pessoal, abra aos demais aqui comentários, ou podemos já deliberar? Fotini, por favor. Sou Fotini, né? Sou representante então, dos núcleos de avaliação de tecnologias em saúde. Queria só fazer uma sugestão aí para o pessoal da Secretaria Executiva avaliar na redação final do relatório que vai colocar para consulta pública, porque os anexos são de um estudo mais interno, né? Um estudo que ele até tem um preâmbulo dizendo que foram feitos a partir de uma nota técnica, uma demanda interna, mas como ele tem parâmetros diferentes do que foi relatado pelos NATs na parte de cima, ajudaria, acho que o leitor dizer que são estudos complementares, né? Mas aí fica só como sugestão para a redação final, validação do relatório. Obrigada, a gente vai levar em consideração, com certeza. Obrigada. E aí, pessoal, vamos abrir então para... Eu ainda fico na dúvida porque com toda a expertise aí do NATS, né, as análises de custo-efetividade estão satisfatórias para os senhores? Porque, assim, a minha dúvida é essa, quais são os limiares que a gente está utilizando aqui para autorizar essa incorporação ao SUS em cima de uma tabela que ainda não vai ser criada a posteriori, os custos vão ser... Essa é a minha dúvida, a gente não faz isso habitualmente. Se eu Vamos puder ajudar um autorizar o pouquinho. procedimento que depois vai ser avaliado o custo. Essa forma de avaliação, e aí eu estou dizendo, o NATS realmente experiente, credenciado, mas, assim, os limiares que foram aprovados, que seriam aprovados aqui, eu não estou com o relatório aqui no momento para avaliar, mas para os senhores está realmente aprovado, porque, quer ou não, a gente já tem aí algum nível de assistência em centros que, aí também eu fiquei na dúvida, são experientes ou não são? A casuística é grande ou não é? Se a casuística é suficiente para garantir que já há capacidade de expansão do projeto para outros locais, por que essa casuística não é suficiente para fazer uma análise de microcusteio, de avaliação do custo aí dos serviços? Isso, para mim, está sendo uma surpresa, não estou entendendo por que essa diferença. Eu realmente não lembro assim, de outras situações que está sendo feita essa avaliação dessa forma. Se eu puder ajudar um pouquinho, os Júlio. colegas aí da comissão, mas não é para as convidadas, não, mas para os senhores. Se eu puder ajudar um pouquinho, Júlio, obrigado. Todas as suas perguntas são muito importantes, elas fazem todo sentido, tá? É porque eu acho que a situação aqui é completamente diferente em vários aspectos, né? Não, a gente não tem um limiar de custo-efetividade para essa situação, são previstos 15 casos por ano, né? É uma situação de, assim, ultra raridade extrema, então a gente não dispõe desse limiar de custo-efetividade, essa é a primeira questão, né? A segunda questão que eu tentei colocar foi a de que a oferta dessa modalidade de transplante por esses diversos arranjos que o Ministério da Saúde faz com serviços parceiros, né, ela precede a criação da própria Conitec. Então, o que eu estou dizendo é que a oferta desse procedimento, ela invariavelmente ela vai continuar acontecendo. O que a gente está tentando aqui é passar pelos trâmites da Conitec para que nos permita dispor de todos os critérios que vão deixar a regulação disso no âmbito do Sistema Nacional de Transplante perfeitamente adequadas com os modelos definidos para as outras modalidades. Se a gente não avançar nesse sentido, muito provavelmente os arranjos desorganizados, segundo os quais os pacientes vão tendo acesso à modalidade de transplante, pela facilidade com que eles têm acesso aos médicos que os realizam, né, por não haver uma regulação disposta nos modelos que acontece para as demais modalidades de transplante, isso não vai acontecer, né? Então, essa dificuldade de acesso vai seguir acontecendo, porque
a oferta dessa modalidade ela não vai deixar de existir, né? O que a gente pretende fazer é ter esse aval aqui para que a gente consiga ter os meios necessários para regulamentar da forma mais adequada possível isso no regulamento do Sistema Nacional, né? Outro aspecto que eu disse também, que você questionou, foi que todas as nossas decisões de avaliação econômica, elas são feitas com base em modelos. A gente não tem os custos reais desses procedimentos estabelecidos, né? Aqui nessa situação é ainda mais difícil, dada a casuística, né, e a heterogeneidade desses pacientes, conforme a Luciana apresentou. Então, toda decisão nossa nas avaliações econômicas das outras tecnologias não são, ainda mais para procedimentos, né? Para medicamentos, a gente ainda dispõe aí de valores regulamentados por CMED, né? Para procedimentos, a gente sempre teve isso como muito claro, que a avaliação econômica é mais modelo ainda, né? É mais hipotética ainda. Então, que dirá para uma situação em que a casuística é muito rara e a heterogeneidade desses pacientes é muito grande, né? Então, uma decisão nossa vai ter que ser feita com um modelo, e o que a gente estava dizendo é que, num cenário de sim para a tecnologia, a SAES não vai criar o procedimento da noite para o dia. A gente ainda dispõe dos 180 dias, né, que a lei dá. Então, é nesse prazo de tempo que a gente espera que o microcusteio que a doutora Luciana falou nos corrobore na adequada mensuração dos valores de procedimento da tabela do SUS necessários, né? Mas é evidente que ele não vai extrapolar esses cenários dos modelos, né, que Luciana apresentou. Então, quando você perguntou, né, de como é que a gente vai decidir sem ter os valores definidos? A gente sempre decide com base nos modelos da avaliação econômica, né? Para procedimentos mais ainda, porque esses valores, no fim das contas, não estão muito claros, estão previstos dentro de um modelo com uma margem superior e uma margem inferior de variação, mais modelos, né? Agora, o que o microcusteio, que não tem resultado pronto neste momento, pode nos apoiar nesse intervalo de 180 dias até a oferta efetiva do procedimento, é na adequada definição e definição justa de valores do procedimento na tabela do SUS, né? Foi nesse sentido que a Luciana colocou, que eu disse que esses estudos complementarão um cenário pós-incorporação para a criação de procedimentos com valores justos, né? Repito que são dúvidas muito importantes neste momento, mas que o seu tratamento ele difere do que o que a gente geralmente tem, em especial no comitê de medicamentos, né? É uma coisa extremamente rara, então eu desconheço, a gente não discutiu o limiar para essas situações, mas é uma decisão estratégica ou não de se fazer, né? Nos parece que ter uma decisão mais clara nesse sentido vai nos dar uma noção melhor de valores a serem delimitados, porque esses valores continuarão a ser dispendidos, né? Imagino que com ou sem recomendação. É um modelo estratégico de acesso dessas pessoas que têm essa necessidade que precede, né, a criação da própria Conitec. É uma coisa extremamente rara, é uma situação em que a gente já tem esses serviços estabelecidos já há muitos anos, né, são serviços extremamente capacitados, a gente não pretende escalonar eles no primeiro momento, né, até porque o número de pacientes elegíveis não é tão grande que a gente precise, né, de outros centros, mas a gente precisa ter uma melhor delimitação dos critérios de inclusão, né, e dos demais critérios que façam esses pacientes adentrarem a regulação já estabelecida e a regulamentação já estabelecida para outras modalidades de transplante, né. Repito, não é uma decisão fácil, né, e a gente pode nos manter convictos a olhar, né, limiar de custo-efetividade ou não, né, mas tentei endereçar algumas das suas dúvidas aí da melhor maneira que eu consegui pensar aqui agora, repetindo que todas elas são bem cabíveis neste momento, né. Obrigada, Eduardo. Patrícia, você quer falar novamente? Uma última observação, Luciana. Só lembrando que a área técnica, a Coordenação Geral do Sistema Nacional de Transplantes, já demandou uma análise de microcusteio para o DESID, né, o Departamento de Economia e Saúde. Então, isso já está sendo feito. Então, a gente vai ter condição aí de, no final da série histórica, juntar com esse microcusteio que o DESID está desenvolvendo, que também está encontrando dificuldade por conta da falta de padronização, né, das metodologias nos diferentes hospitais que já fizeram transplantes, mas que está sendo feito. E complementando o que o Eduardo falou, eu quero dizer que, uma vez que os transplantes não são incorporados no SUS, o Sistema Nacional de Transplante também não tem condição de incluir no regulamento técnico do SNT. Então, a gente não tem critérios claros para a seleção
critérios postos, né? Assim, portaria para definição de doador, a gente não tem critérios para entrada e saída em lista, não tem critério de pontuação, então isso acaba gerando iniquidade, né? Porque não tem a lista colocada num sistema que as pessoas possam olhar, como hoje acontece para os órgãos, né? Tudo em planilha Excel. Então, a incorporação, ela vem não só para ampliar o acesso ao tratamento, mas também para dar transparência ao processo de transplante que já vem ocorrendo há muitos anos no âmbito desses projetos. Obrigada. Obrigada, pessoal. Acho que a gente tem aqui, né, um resumo bem breve, né, a motivação dessa solicitação, né, ela traz uma perspectiva de que já estava sendo, alguns pacientes, né, algumas pessoas estavam sendo assistidas pelo SUS via o PROAD, ou o convênio, e a motivação agora é que, né, dado já anos aí de históricos, né, desses transplantes sendo ofertados por essa via de benefício fiscal dos hospitais de excelência, que esse procedimento ele realmente venha a ser internalizado no SUS. Então, assim, o que a gente tem de incerteza, que o Eduardo tentou colocar aqui também, junto com a Patrícia, é que o que a gente mostra aqui também dentro do relatório é que a razão de limiar, a razão de custo-efetividade, ela é bastante influenciada pelo valor do procedimento. Mas o valor do procedimento a gente tem pelo histórico desses convênios, então que normalmente são valores diferentes do que a gente encontra quando a gente tem um procedimento internalizado e reembolsado via a tabela de SEGTAP, né, de procedimentos. E ainda assim, o Sistema Nacional de Transplantes aqui, representado pela Patrícia, também coloca da necessidade, que é importante, de que esses pacientes, que todo o Brasil consiga, sim, conversar com a Rede Nacional de Transplantes, então que mais pacientes, né, que outros pacientes sejam visualizados, né, da sua necessidade de transplantes e não só o que o Ministério tinha antes, assistência pelos convênios, né, e pelo PROAD, sim, que isso possa entrar na rede, no Sistema Nacional de Transplantes, e que isso também seja regulado pelo sistema, né, esses pacientes sejam visualizados pela necessidade e regulados dentro dos parâmetros aí do Sistema Nacional de Transplante. Então, eu acho que essa é a justificativa, né, a grande argumentação da motivação, né, do porquê que a área coloca isso aqui para a gente. Em relação ao parâmetro do limiar de custo-efetividade, acho também que é uma condição que a gente poderia colocar aqui, classificando como ultra rara, né? Então, a gente tem aqui uma demanda pequena, mesmo que a gente tenha mais pacientes sendo visualizados, muitas vezes vai ser difícil passar da casa de dezenas aí de pacientes, né, por conta da complexidade dos dois procedimentos, do transplante de intestino e multivisceral. Então, fora isso, a gente tem outras questões aqui, né, que foi uma questão de evidência, que foi apresentado no relatório, uma questão aqui também numa tentativa de se levantar alguns aspectos econômicos, e é o que a gente tem dentro de uma condição muito rara, né, o que foi possível aí trazer de evidência no relatório. Então, eu pergunto se mais alguém gostaria de fazer um comentário, ou se a gente poderia seguir para a deliberação. E aí eu já eu gostaria, vocês para e já faço, deliberar. se possível, eu já faço minha consideração e já para deliberação até mesmo. Eu acho assim, eu continuo achando fora do padrão, mesmo sendo doença rara, a gente tem outras doenças raras aqui que são avaliadas e dentro do possível a gente usa estimativas de custo-efetividade. Então, essa é a primeira dúvida. Por que não foi apresentado o microcusteio aqui nesse relatório? Se é um dado essencial aí para a gente avaliar, inclusive essas tabelas, que depois de remuneração, a gente, quando avalia aqui outros procedimentos, a gente avalia o custo antes de autorizar a incorporação ao SUS. Então, isso eu não entendi por que não foi avaliado esses dados, que se já é ofertado em alguns locais, também não entendi por que não é a Rede Nacional de Transplante já não inclui na rede, não é? Dentro do PROAD, dentro desses hospitais, por que precisa incorporar o SUS para
incorporar, digamos assim, a rede, não é, as demandas na Rede Nacional de Transplantes. Isso eu não entendi por que precisa, se não é possível a Rede Nacional, a RNT, fazer essa articulação, por que depende disso, se já é oferecido em alguns locais do SUS, né, do PROAD, nos hospitais de referência. E a questão, assim, a necessidade de ampliar esse recurso, também ainda fiquei na dúvida quanto à incerteza, né, do tamanho da casuística, que imagino que seja pequena em relação ao especialista internacional aí, que tem 500 e tantos casos, e aqui são citados poucos, um número pequeno, pelo menos aí o que eu vi sendo citado, para essa necessidade de ampliar os locais. A gente sabe que sempre é a meta, é diferente do transplante renal, não é? Que hoje está disponível em muitos locais, quando começou foi sempre em locais pequenos, né? E mesmo assim com uma casuística muito maior de transplante renal do que essa, que é uma doença rara e que provavelmente vai continuar restrita a poucos centros no Brasil, como é até nos Estados Unidos. Então, todas essas dúvidas aí, eu acho que merecem ser esclarecidas aí no retorno, não é? Para convencer até a sociedade que a gente aqui está tratando essa demanda de uma forma similar às outras, não é? Porque ser doença rara, não é? Ter necessidade, né, de alguns pacientes, a gente tem muitas vezes encontrado aqui, em outras situações, demandas não atendidas de outras formas, a gente encontra. No final das contas, eu vou votar favorável aqui nessa avaliação aqui inicial, mas espero que isso tudo seja esclarecido aí no retorno. Obrigado. Obrigada, Júlio. Então, seu voto aqui é favorável, né? A recomendação do transplante, ok. Inicial, né? Inicial, né? Uhum. Pergunto aos demais, podemos seguir de forma favorável, recomendação preliminar favorável, à incorporação dos transplantes, os dois. Ok, alguém se opõe sobre isso? Não? Alguém mais quer fazer um comentário? Não? Não, só pedir esses Tá bom. esclarecimentos Sim, aí no sim. retorno. Tudo bem. Uhum. Obrigado. Obrigada, Júlio. Então, aqui eu pergunto ao plenário se podemos seguir com a recomendação inicial favorável à incorporação dos dois transplantes, intestino e multivisceral. Ok, todos balançando a cabeça, ninguém se opõe, ninguém pediu aqui a palavra para se opor. Então, pessoal, vamos com a recomendação favorável e finalizamos hoje a nossa pauta. Agradeço aqui a participação da Luciana, Haddad, das demais aqui que participaram dessa demanda junto com a equipe. E a todos vocês também pelo trabalho aí do dia de hoje. Muito obrigada a todos pela participação, gente. Obrigada, até mais. Boa tarde a todos. Tchau. Obrigada a todos. Boa tarde. Boa tarde, tchau. Tchau, tchau.